Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140, terceiro do regimento interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 600/2010, mensagem do Poder Executivo, 601/2010, mensagem do Executivo, número 132/2009, Poder Executivo, 491/2009, autoria do Executivo, e projeto de lei número 602/2010, de autoria do Tribunal de Contas do Município. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Raymond para proceder à leitura da ata de sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária em 1º de junho de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Ivanir de Melo e Vera Lins, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Jorge Braz, Jorge Pereira, Elton Babu, Carlos Eduardo, Lucinha, Jorginho da SOS, Carlos Caiado, Carlo Caiado, Stepan Essercian, Alexandre Cerruti, Paulo Pinheiro, Fausto Alves, Sebastião Ferraz, Tereza Berga, Ivanir de Melo, Clarissa Garotinho, Tio Carlos, Carlos Bolsonaro, Leonel Brizola Neto, Dr. Jorge Manaia e Eliomar Coelho, 21, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar do secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h20. Aprovada a ata, passa a ordem do dia. A presidência vai suspender a sessão até a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão e segunda sessão, projeto de lei número 600/2010, mensagem de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto sai da ordem do dia e segue à Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias úteis. Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Messina. Obrigado, presidente, nobre colega, vereador Carlos Caiado, nobres colegas aqui presentes no plenário. São 16h05 de uma terça-feira. É uma sessão extraordinária, contudo, estamos no horário da sessão ordinária. Queria pedir aos colegas, por favor, que estão nos gabinetes, que desçam, porque nós temos uma votação de um projeto que se arrasta nessa casa há séculos, que é o projeto da redução de ISS para a informática. Vejo aqui no plenário o nobre vereador Eliomar Coelho, Carlos Bolsonaro, Adilson Pires, Nereide Pedregal, Vera Lins, Tio Carlos e só. Quer dizer, não temos nem os 17 para dar prosseguimento à sessão. E o doutor Ivanir de Mello, é claro, esse é padrão, está sempre aqui no plenário. Lilian Sá, por favor, aos vereadores que estão nos gabinetes, venham, porque nós temos hoje um compromisso com essa cidade, com o setor de tecnologia. O projeto, para aqueles que são do governo, o projeto é do Executivo, fiquem tranquilos, podem descer para votar, é do seu chefe, Eduardo Paes, podem vir votar, e o projeto é bom para a cidade, então podem vir, é de maioria absoluta. Se nós não tivermos 26 assinaturas, a sessão vai cair. São 16h de uma terça-feira. O projeto é necessidade do setor, é consenso da prefeitura, já foi discutido lá em cima com todos os vereadores, já foi mostrado como o setor de tecnologia precisa desse investimento para voltar de cidades de volta, como nós temos Rio Bonito, Saquarema e até de São Paulo, já foram empresas para lá. Nós precisamos votar esse projeto. Que sim ou que não, votemos,
porque é uma vergonha que esse projeto se arrasta há tanto tempo, caia numa terça-feira, 4 horas da tarde, por falta de quórum. Obrigado, presidente. Comunicação de liderança, vereador Leomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Carlos Caiado, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A comunicação de liderança que eu faço, senhor presidente, é no sentido de dar conhecimento a esta casa dos resultados da 4ª Conferência da cidade do Rio de Janeiro. Foi realizada numa primeira fase, 5 e 6 de março, e numa segunda fase, 15 e 16 de junho. De maio. Junho ainda não está 16 ainda. De maio, 2010. E aí eu queria dar conhecimento exatamente das propostas prioritárias que foram aprovadas nessa 4ª Conferência Municipal das Cidades, incluídas no formulário, que é um relatório, para fazer parte do relatório para a etapa municipal da 4ª Conferência Nacional das Cidades, do Ministério das Cidades e também Secretaria Executiva do Conselho das Cidades. As propostas prioritárias dos eixos temáticos, eixo 1, criação e implementação de conselhos das cidades, planos, fundos e seus conselhos gestores em nível federal, estadual, municipal e no Distrito Federal. A criação do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro como órgão colegiado de natureza deliberativa integrante da estrutura da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com 52 componentes, com a seguinte proporcionalidade entre órgãos públicos: 42,3% a entidades da sociedade civil e 42,3%, perdão, órgãos públicos e entidades da sociedade civil, 57,7%. É a composição de forma proporcional, onde se garante a presença do Executivo Municipal e a presença da sociedade civil devidamente organizada. Quer dizer, isso é exatamente uma proposta prioritária aprovada na 4ª Câmara. O eixo 2, e aí o eixo 2 diz muito respeito exatamente ao que acontece nesta casa, que é a aplicação do Estatuto da Cidade e dos planos diretores participativos e a efetivação da função social da propriedade do solo urbano. Proposta prioritária sobre encaminhamento do plano diretor. 1. Que seja retirada da ordem do dia e suspensa a votação na Câmara Municipal do substitutivo número 3, com as emendas do Executivo, na forma como ele está colocado, para ser rediscutido com a participação popular em audiências descentralizadas. Aliás, aqui cabe já um adendo. Ontem, senhor presidente, no DCM número 98, vem acompanhado dele um suplemento, e um suplemento com propostas de emendas e subemendas para receber um parecer. Isso, 85, no total 85, o que já caracteriza que esse substitutivo número 3 deixa de existir por conta de um substitutivo número 4, originado exatamente por as 85 emendas e subemendas, não é? Bom, esta revisão, 2, esta revisão com participação popular deve ser feita até o final de 2010. 3, o Conselho da Cidade eleito pedirá audiência ao prefeito para pactuar estes novos marcos para a revisão do plano diretor. 4,
deverá ser adotada a metodologia da Resolução 25 do Concidades, instituir núcleo gestor do plano diretor. 5. Elaboração de plano de trabalho pelo núcleo gestor, com o destaque das seguintes atividades: metodologia de ação e prazos, além da estrutura necessários para a conclusão do processo de revisão, devendo contemplar, entre outros, análise e discussão das propostas de revisão e dos relatórios, além de outros documentos da Câmara, Prefeitura e Sociedade, organização das informações em formato e linguagem adequadas para a realização de processo participativo descentralizado na cidade, debate das propostas de revisão, incluindo a leitura comunitária para complementação de diagnóstico nas diversas regiões da cidade e, por fim, realização de trabalhos técnicos complementares à proposta de revisão, divulgação do plano de trabalho e agenda de atividades e resultados. Essa proposta prioritária 2, neste período de revisão do plano diretor com participação popular até a sua aprovação, todos os empreendimentos que impliquem em modificação dos parâmetros da legislação urbanística vigente deverão ser submetidos à aprovação do Conselho Municipal da cidade do Rio de Janeiro, construído nesta conferência. Tem aqui o eixo 3, a integração da política urbana no território, política fundiária, habitação, saneamento e mobilidade e acessibilidade urbana, são 2 tópicos, e o eixo 4, a relação entre os programas governamentais, como o PAC Minha Casa Minha Vida e a política de desenvolvimento urbano. Eu falo isto e faço a intervenção, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras que me escutam e também aqueles que não me escutam, entendeu? Tem aqui que falar, pelo menos, espero que quem não esteja escutando tenha a oportunidade de, mais adiante, poder ler, publicado no DCM. O que acontece é o seguinte, senhor presidente, tem até a presença aqui do relator da comissão do plano diretor, nobre vereador Roberto Monteiro. Esse plano diretor, eu até já tinha abdicado até de tratar, porque eu falo e praticamente nada é considerado. Mas está se transformando num absurdo tão grande, que eu não posso me calar diante disto. Primeiro, este plano diretor, ele, inicialmente, não é o plano diretor substitutivo número 3. Inicialmente, ele teve a apresentação de 1.051 emendas de vereadores. 1.051 emendas de vereadores. Isto daqui que eu estou falando é um assunto da mais alta importância para a cidade do Rio de Janeiro, dada a relevância desse instrumento, o plano diretor para a cidade. Mas parece que ninguém está dando importância para isso. Ninguém liga para isso. Eu não sei o que fazem esses que não entendem a importância disso daqui. Então, simplesmente, há um substitutivo apresentado, número 3, 1.051 emendas apresentadas por vereadores. Aí depois vem a apresentação de umas emendas do Executivo, 45 emendas do Executivo. Essas 45 emendas do Executivo, elas simplesmente modificam 60% do substitutivo número 3. E, além disto, elas dão origem à apresentação de 47 emendas e subemendas. Então, nós temos 1.051 emendas apresentadas pelos vereadores, 45 emendas apresentadas pelo Executivo, 47 subemendas a essas 45 e 85 subemendas e emendas apresentadas agora,
que saiu publicada ontem no suplemento do DCM número 98, como proposta para aparecer, não tem nem número. Então, isto daqui é um absurdo que esta casa não pode, de forma alguma, cometer. Eu tenho a impressão que é em nome do zelo, da boa imagem que esta casa deverá ter para fora daqui. Quer dizer, não pode existir um procedimento ou um processo legislativo esculhambado, é o termo certo, esculhambado como este daqui. Não pode, isso é um absurdo. Eu que já tinha realmente me rendido, mais ou menos naquela tipo o saudoso Darcy Ribeiro, que dizia, tentei criar uma universidade, fracassei, tentei emancipar os índios, fracassei, tentei mudar todo o sistema de ensino do Brasil, fracassei, mas não quero estar de forma alguma do lado de quem me venceu. Aqui, eu tinha dito mais ou menos, olha, eu não vou mais mexer. Mas isto daqui é um absurdo que eu, como vereador, como legislador desta cidade, não posso de forma alguma ouvir, ficar calado e quieto. Ou se muda isto, ou então realmente isto daqui é o legislativo cometer um estupro. Isso aqui é estupro, é a palavra certa, exatamente para o processo legislativo. Não pode. Isso não pode. Infelizmente não pode. E infelizmente os vereadores e vereadoras desta casa, na sua maioria, não estão dando a devida atenção para isso daqui. A cidade está aí, entendeu? Administrada da pior forma possível, administrada para o mercado único e exclusivamente. O que está acontecendo em termos de remoções na cidade do Rio de Janeiro é criminoso. A gente está recebendo notícias, a mídia agora está calada, não fala nada. Quando era na época dos holofotes, para dizer que ia dar casa para todo mundo, isso, aquilo, ela estava presente, mas agora os holofotes retirados, então, né, está aí todo mundo fazendo os maiores absurdos e aquelas famílias que estão sendo realmente vitimadas, estão aí correndo atrás de um, de outro, para ver se tenta impedir esse tipo de ação criminosa em relação a elas, compromete praticamente a subsistência delas, não é? Mas esta casa aqui não discute, ela não está nem aí, não está nem aí para isso, não é? E um assunto deste, né, feito desta forma, quer dizer, não vejo vereadores aqui chegar, sentar e falar, eu estive realmente lendo, eu estive analisando, isso tem que ser modificado. Ninguém tem a mínima preocupação com isso. Isso realmente é um verdadeiro absurdo. Esta casa dá um tapa na cara do cidadão e da cidadã cariocas, infelizmente. Então, eram estas as considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. E vou continuar amanhã e depois de amanhã, porque amanhã e depois de amanhã eu vou mostrar qual o procedimento correto para se encaminhar um processo legislativo que tenha a finalidade de promover a revisão do plano diretor, se é que deva existir isto, que tenha, mas tem que ter um processo legislativo correto, um processo legislativo que não seja este que está sendo encaminhado aqui na casa. Infelizmente. Aliás, ninguém tem conhecimento. Eu quero saber como é que vão. E aí tem ao lado, inclusive, um cronograma. Cronograma esse, que coisas que saiu ontem, publicado no suplemento, já não podia ser apresentado. Quer dizer, então, realmente, aqui o negócio é um imbróglio. Então, eu espero, pelo menos enquanto eu for vereador, na cidade do Rio de Janeiro, esta casa vai ter que me ouvir em relação a este absurdo, se continuar a proceder como está procedendo e desconhecendo as considerações que eu faço aqui em cima de avaliações, em cima de estudos e em cima de análises
com o grau de profundidade que exige a matéria. Portanto, senhor vereador, presidente Carlos Caiado, eu falo aqui, realmente não é negócio de ser entristecido nem indignado. Quer dizer, vai além disto, porque esta casa não pode, de forma alguma, aceitar esse tipo de procedimento de encaminhamento, como está se fazendo em relação àquilo que queira se chamar de revisão do plano diretor. Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra pela ordem, novo vereador Evani de Mello. E para deixar registrada a presença também do eterno presidente dessa casa, vereador Sami Jorge. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Paulo Messina tomou a iniciativa de me indicar a medalha Pedro Ernesto, que será naturalmente entregue amanhã numa cerimônia às 18h30. Convido mais uma vez a todos os vereadores, que para mim será um motivo de grande prazer, de grande orgulho, a presença dos senhores nesta cerimônia. Gostaria também de convidar a todos os funcionários, assessores parlamentares, para participarem desta cerimônia. Após a cerimônia, nós teremos uma reunião no Salão Nobre com um coquetel para os presentes. Gostaria de informar que para mim vai ser um motivo de muito orgulho a presença do meu grande líder, Marcelo Alencar, nesta cerimônia de amanhã. Portanto, convido a todos para participarem desta cerimônia, que é um motivo de satisfação e de orgulho para mim. Pela ordem, novo vereador Roberto Monteiro. Senhores vereadores, senhor presidente, alguns vereadores aqui estão pedindo para que eu seja rápido. Primeiro, quero dizer aqui que nós não vamos entrar em nenhum tema polêmico ainda, meritoriamente do projeto em si, mas eu só queria, primeiro, fazer alguns esclarecimentos, principalmente no que diz respeito ao processo do plano diretor, no que diz respeito ao regimento mesmo da casa, e aquilo que nós estamos adotando, pelo menos da minha parte. Nós tivemos conhecimentos que, e aí é só para esclarecimento também, informação para o vereador Eliomar Coelho, que um projeto dessa magnitude e dessa grandeza, que é o plano diretor da cidade, até mesmo no dia da votação, que em tese, pelo nosso cronograma, na votação dentro das comissões, estaria sendo marcado para o dia 16, haveria a possibilidade de serem apresentadas emendas na hora da votação. Qual foi o cuidado que nós tivemos na própria comissão? Nós tivemos um cuidado para tornar o processo público e para que todo o conjunto de vereadores dessa casa soubesse exatamente quais eram as emendas que poderiam ser aprovadas e votadas no dia da reunião, de antecipar, num determinado acordo entre os vereadores da comissão, a apresentação dessas emendas. Então, veja bem, vereador, o que eu quero esclarecer com isso? Nós poderíamos ter o dissabor de chegarmos no dia da reunião e um determinado conjunto de vereadores, em maioria, apresentar uma determinada emenda que nós, por sua maioria, iríamos ter que acolher, porque aqui as coisas se dão pela maioria. Então, para que isso não acontecesse, justamente para que nós pudéssemos evitar ao máximo o contrabando das emendas e das propostas, nós estabelecemos dentro de um senso comum de que as emendas deveriam ser apresentadas pela comissão, todas em função do que diz e do que o próprio regimento preceitua, pela própria comissão, para que nós pudéssemos publicitar, para que o conjunto de vereadores tivessem conhecimento. Ou seja, uma mera faculdade, para que
para que no dia, se algum vereador chegar lá com uma determinada emenda, nós vamos entender que os acordos serão respeitados, para que a gente possa ter autoridade o suficiente para dizer que nós vamos rejeitar aquela emenda. E quero lembrar, só também para esclarecer ao vereador Eleomar Coelho, como os demais vereadores, que ali é uma proposta de emendas à comissão, que ainda não são emendas, poderão ser aceitas como emendas, mas que poderão ainda ser rejeitadas. Então, veja bem, existe uma série de outros fatores que induzem e que levam a crer que o processo é um processo que está tendo uma ampla divulgação, uma ampla, vamos dizer assim, transparência na condução da casa, que isso tem sido até uma exigência da nossa parte. Obviamente, Vossa Excelência poderá discordar de uma determinada emenda, de uma determinada proposta, como eu também poderei discordar, e às vezes a gente pode até ser, vamos dizer assim, poderemos ser solidários nessa concordância ou nessa discordância, mas, enfim, esse fato que ocorreu da publicação em função da nossa, vamos dizer assim, dessa perspectiva, desse cronograma aprovado na comissão, foi justamente para estabelecer regras claras, regras que efetivamente todo o conjunto de vereadores tenham conhecimento e que a gente possa tomar as nossas decisões com muito mais maturidade. Então, é só esse sentido que eu queria esclarecer para o vereador Eleomar, justamente que isso foi um antídoto que nós tivemos, que nós tomamos, justamente para que nós pudéssemos evitar que no dia da reunião da comissão, um determinado grupo de vereadores, e aí isso é possível regimentalmente, isso não quer dizer que as pessoas não cumpram o acordo, apresentasse ali uma emenda essa que nós deveríamos acoplar ao texto, e aí daria dificuldade na transparência do processo. Então, o objetivo, não só da divulgação dessas emendas, como também da divulgação desse cronograma, foi simplesmente trazer transparência para o processo. E aí o debate, vereador, nós todos aqui nós vamos debater, a emenda é ruim, por que nós vamos aprovar, por que nós vamos rejeitar, e aí vai ser fruto de um outro debate. Mas só queria trazer esse esclarecimento, porque é um esclarecimento de ordem até regimental, que foi fruto de um acordo para que pudesse ser dado transparência ao processo de revisão do plano diretor. Eram esses meus esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, a palavra a nobre vereadora Lilian Sá. Boa tarde a todos. O que me traz hoje aqui é para falar de um brilhante homem de exército. Vereador Roberto, é para esclarecer para o senhor porque eu não dei apoiamento para que o senhor mudasse o nome de rua, e eu quero esclarecer isso. O senhor está querendo mudar o nome da rua, né, Marechal Câmara, para Lígia Monteiro, e eu quero dizer para o senhor, por que eu não assinei? Porque Marechal do Exército José Antônio Correia Câmara, ele foi, na qualidade de ministro da Guerra, de 1880 a 81, ele que decidiu que o casarão da Várzea, prédio do Colégio Militar de Porto Alegre, ele não seria mais destinado a servir de quartel para a tropa, e sim para nele ser instalada a Escola Militar de Porto Alegre. Marechal Câmara foi a maior autoridade militar presente na fundação do Clube Militar, coroando sua obra como senador em defesa da classe militar, onde afirmou em defesa do coronel Cunha Matos, com a frase: assiste ao militar o direito de desagravo quando for ferido em sua honra. Mais tarde, ele apoiou o Marechal Deodoro na questão militar, que envolveu o tenente-coronel Sena Madureira, primeiro comandante da Escola de Tiro de Rio Pardo. Sua brilhante carreira durou de 1839 a 1893, por cerca de 54 anos. Ele combateu na Revolução de Farroupilha, na Cavalaria Imperial, como tenente, e cursou em 1856 a Escola Militar em Porto Alegre, na Praia de Belas, cujo local é hoje caserna de uma grande unidade militar.
Com a morte de Andrade Neves, substituiu em 17 de abril o comando da guarida da Interp 3ª Divisão em Avaí. O brigadeiro Câmara coube como pessoa alcançar o Marechal Solano Lopes e testemunhar sua morte em 1º de março de 1870. Recebeu do povo carioca uma espada de ouro que passou a usar. Em 18 de janeiro de 1879, foi promovido a tenente-general, hoje general de exército, e também a sua história está escrita aqui em três exemplares que seu próprio filho fez sua biografia. E quando foi proclamada a República, o Marechal Câmara foi promovido presidente republicano do Rio Grande do Sul. Ele era do Rio Grande do Sul. Por isso a importância, né, sem falar do transtorno de mudar o nome de uma rua, né, que vai trazer todo um transtorno para a cidade. Todo mundo já tem lá o nome e, né, a sua casa, todo mundo já sabe. É um transtorno quando se muda o nome de rua. E é até proibido isso em decreto. Então, é por isso que eu não, vereador, é por isso que eu não assinei, tá? Por causa da importância que foi o Marechal, né? O Marechal Câmara. Era só o que eu tinha que falar. Obrigada. Está aqui uma confusão danada, a gente não consegue falar, né? Não, eu acho assim. Não, João, mas não tem nem coro para isso, gente. Com a palavra Pela ordem, ordem, presidente, pela ordem. o nobre vereador Roberto Monteiro tinha solicitado anteriormente. Com a palavra, o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, muito obrigado. Pessoal, aqui eu entrei no plenário, o pessoal hoje já deu uma escolhida aqui no adversário, aqui, quem vai esgrimar aqui hoje, acho que estou escolhido aqui. Mas eu queria só motivo de esclarecimento rápido para a vereadora Lilian Sá. Primeiro, esclarecer o seguinte, nada contra os militares, nada contra isso. Isso aí é um pleito até feito de muito tempo. Só para esclarecer, a Lida Monteiro, que é a pessoa que nós estamos propondo, a transferência do nome da rua Marechal Câmara, enfim, eu não quero trazer, porque foi uma pessoa que, durante o processo da ditadura, recebeu, não sei se Vossa Excelência vai se recordar, porque Vossa Excelência tem uma pessoa jovem, não sei se viveu essa época, assim como eu, também não vivi, mas, enfim, foi uma pessoa que recebeu uma carta-bomba na Ordem dos Advogados do Brasil e que foi vitimada em função da luta por dias de melhores dias democráticos para o nosso país. E Marechal Câmara, ele tem seu nome guarnecido em vários locais, não só da nossa cidade, como do nosso estado. Agora, queria lembrar que Lida Monteiro também é carioca, apesar do Marechal Câmara não ser carioca, é um gaúcho de Pelotas, com todo respeito, mas é oriundo daquele processo de ditadura que ocorreu no nosso país, onde vários militares tiveram seus nomes colocados em diversos logradouros públicos, onde muitas vezes, em nada, e eu não quero fazer aqui o mérito, eu vou deixar isso para um outro momento, em nada significaram na luta da nossa cidade ou por um perfil, um regime mais democrático. E muito poucos são aqueles que têm seus nomes guardados em logradouros públicos que efetivamente prestaram luta para a nossa sociedade. Então, eu não vou entrar aqui na polêmica, eu acho que não é objeto de polêmica, a vereadora quis se justificar, enfim, é um direito que ela tem de justificar e não assinar. Mas eu só queria deixar claro que em nada é contra os militares. A Lida Monteiro foi uma pessoa vitimada pela ditadura, que eu acho que deve merecer todo o nosso apoiamento, e os militares em nada vão perder em ter ali um nome, que é uma rua onde é a sede da OAB, onde é a sede da Defensoria Pública, ou seja, instituições que resguardam o nosso regime democrático. Nada mais justo que a gente possa fazer essa homenagem a um logradouro de tamanha envergadura, como é hoje aquele logradouro, como é a Marechal Câmara, que em nada, vamos dizer assim, vai ficar prejudicado o nome de Marechal Câmara. Então, seriam essas só as minhas justificativas.
Em tramitação especial em regime de prioridade, segunda discussão, em segunda sessão, projeto de lei número 601/2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010-2013 para o período 2011 a 2013. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto sai da ordem do dia e segue à Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias úteis. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 132/2009, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta item no inciso 2º do artigo 33 da lei número 691, de 24 de dezembro de 1984. Caminhar. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação a matéria. Para encaminhar Encaminhar, presidente. todo-poderoso, líder do governo, Gilson Pires. O presidente deve estar com essa alegria toda porque o Fluminense domingo ganhou mais uma, né? Ele está alegre. Eu queria só lembrar aqui os vereadores, nós fizemos uma reunião na sala da presidência 15 dias atrás com a Secretaria de Fazenda em que tratamos esse projeto. Houve a compreensão de aprová-lo. Ele está em primeira votação. E o apelo que eu queria fazer para o seguinte, é que nós pudéssemos aprová-lo em primeira e na segunda votação, se porventura algum vereador tiver a intenção de fazer emenda, que faça na segunda. Então, eu queria pedir o voto dos vereadores para o projeto que estabelece a redução de ISS para empresas de resseguro que atuam no Rio de Janeiro. Houve uma explicação dada pela Secretaria de Fazenda sobre o alcance desse projeto. Quem estava lá aquele dia compreendeu. E eu, para não alongar mais a discussão, queria encaminhar favoravelmente a matéria, senhor presidente. Não havendo quem mais queira encaminhar, o projeto está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já estão liberados para os senhores vereadores. Senhor vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Bencardino, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Cristiano, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, vereador Eider Dantas, vereador Elton Babu, vereador Fausto Alves, vereador João Cabral, vereador João Mendes Jesus, vereador Jorge Braz, vereador Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, vereadora Lilian Sá, vereadora Lucinha, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Márcio Pacheco, vereador Paulo Pinheiro, vereador professor Washington, vereador Raimon, vereador Renato Moura, vereadora Rosa Fernandes, vereador S. Ferraz, vereador Estepânia Cessian, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berg e vereadora Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a sessão, encerrar a votação. Vereador Cerruti, vereador Bencardino, vereador Chiquinho Brazão, vereador Fernando Moraes, vereador Jorge Manaia, vereador Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves,
Vereadora Lilian Sá, vereador Márcio Pacheco, vereador Renato Moura, vereadora Rosa Fernandes, vereador Tânia Bastos, vereadora Vera Lins. A presidente vai encerrar a votação. Votando sim, 24 senhores vereadores. Presentes e votando sim, 24 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria. Ela voltará em votação. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 491/2009, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 33 da lei número 691, de 24 de dezembro de 84, e acrescenta dispositivos a essa lei. Pareceres das comissões pendentes, Justiça e Redação. Convido o nobre vereador Roberto Monteiro. Não está? Aí? Nobre vereador Roberto Monteiro. Dá o parecer da Comissão Justiça e Redação. Projeto de lei que vossas... Desculpa, Senhor vereador. presidente, para que a gente possa emitir o parecer, o microfone tem que estar ligado. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela constitucionalidade. Obrigado, vereador. A presidência pede desculpa a Vossa Excelência. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador Marcelo Piuí. Emitir parecer da Comissão de Administração. Parecer favorável. Pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Vereador Rubens Andrade. Vereador Rubens Andrade. Emitir parecer pela comissão. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Vereador Dr. Gilberto. Convido o nobre vereador Brizola Neto a emitir parecer. Senhor presidente, o parecer é favorável. Parecer pela Comissão de Abastecimento é favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador professor Washington. Não estando, nobre vereador Jorginho da SOS. Pela Comissão de Finanças, parecer. O atuante vereador que teve em todas as audiências públicas presente pela Comissão de Finanças. Sim, senhor presidente, desculpe a demora. Favorável. Pela Comissão de Finanças, parecer favorável. Não havendo orador querendo discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer de quórum maioria absoluta. Os postos de votação estão disponíveis aos vereadores. Para encaminhar. Para encaminhar, me inscrevi. Os postos já estão Depois eu disponíveis. faço a nobre declaração de vereador. voto. Pronto. Vereador Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino. Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, vereador Jairinho, vereadora Clarissa Garotinho,
Dr. Jorge Manaia, vereador Ider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, vereador Jorge Felipe, vereadora Lilian Sá, vereadora Lucinha, vereador Márcio Pacheco, vereador Raimon, vereador Renato Moura, vereador S. Ferraz, vereadora Tânia Baixos e vereadora Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Mais um vereador. Pô, estou esperando a minha hora aqui. Quem? Votação encerrada. Votando sim, senhores 25 vereadores e os vereadores presentes. Não há quórum para liberar a matéria. A matéria voltará. Declaração de voto. Votação. Declaração de voto, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de dar aqui... Pode falar? Não, consiga não vota aí, irmão. Senhor presidente, eu estou começando a ficar preocupado, senhor presidente. Tio Carlos, questão de ordem, por favor, só para ver se ele consegue consignar o voto. Só para ver se ele consegue consignar o voto. Isso está bom, eu retiro a minha consignação. Retiro. Eu retiro a minha fala. Pode concluir a votação, nobre vereador. A sua fala. Senhor presidente, demais companheiros, eu, como disse, estou começando a ficar preocupado quando o Executivo, sequer o Executivo consegue votar nesta casa. Eu não consigo entender o marasmo que a nossa casa vive, não estou entendendo. Deve ser porque eu sou marinheiro de primeira viagem, devo ser primário aqui dentro, que eu não estou entendendo projetos tão importantes para a nossa cidade. Nós temos que ficar à cata de vereadores para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, é com indignação que eu peço de novo aos demais companheiros que venham prestar aqui a sua obrigação, trabalhar em prol desta cidade. Então, por favor, senhor presidente, gostaria que o senhor registrasse a minha revolta de estarmos aqui, não tendo quórum para deliberar com questões tão importantes, relevantes para a nossa cidade. Então, gostaria de fazer um apelo aos vereadores, seja da base do governo, seja da oposição, venha pelo menos apresentar o seu voto, que seja contrário, mas venha votar, por favor, porque, afinal de contas, nós assim não iremos em nada contribuir para a nossa cidade. Essa é a minha revolta, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Stepano Essencian. Também anunciar a nossa nova vereadora, presidente, Jurema Batista. Não, é pela ordem. Quero falar pela ordem, nobre vereador Stepano Essencian. Então, eu queria falar pela ordem aqui, senhor presidente, pelo seguinte: nós estamos aí apreciando alguns projetos importantíssimos. Fez-se um acordo para que nós não tivéssemos sessão ordinária, que fizéssemos a sessão extraordinária, para votar em primeira esses projetos importantes, cada um na sua ordem de importância, mas projetos importantes para serem apreciados. Mas eu preciso aqui alertar para o seguinte: a mesma onda de boatos que dominou essa casa durante toda a apreciação desse projeto ligado à indústria de informática, novamente está sendo colocada aqui nos corredores da casa. Na verdade, esse projeto foi vítima, desde que chegou aqui, de uma boataria lançada aqui dentro, de que haveria interesses empresariais fortíssimos por trás da aprovação desse projeto, que haveria uma mala de quase 300 milhões
que foi distribuída no governo passado, que existe um chinês, uma multinacional, por trás disso tudo, e esse tipo de boato faz com que o plenário fique esvaziado. Não porque as pessoas que saem do plenário estejam preocupados com esse tipo de manobra. Eles estão preocupados se tem dinheiro e não estão levando. Essa é a grande preocupação. Então eu desafio os senhores vereadores que têm dúvida em relação a esse projeto, que venham aqui, usem o microfone, digam o que os impede de votar esse projeto, de apreciar esse projeto, mas não fique nessa conversa fiada, nesse rame-rame, de embarrear as pessoas na porta do plenário. Você é otário, você vai entrar aí, pode estar correndo grana nesse projeto. Você não... Isso é um absurdo que a gente tem que lidar aqui dentro. Agora você chega numa terça-feira, no horário do expediente, aqui com a presença de 42 vereadores, com o governo, a base governista que tem sua maioria dentro dessa casa, faz um acordo para que tenha uma sessão extraordinária, para votar em primeira, para discutir, e fica esse lenga-lenga, fica essa coisa vergonhosa da gente estar pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa entrar aqui e votar. Nós não estamos pedindo ninguém para votar em assuntos de interesse pessoal, não. Esse projeto já nos custou à cidade do Rio de Janeiro a perda de mais de 6 mil empregos. Desde a ocasião que ele esteve aqui, é só as pessoas quererem observar. A IBM já deslocou 2.400 funcionários da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu pergunto, qual é o mistério? E por que sempre, as pessoas preferem a omissão do que a declaração do seu pensamento, do seu voto? Por quê que esse paralelo, esse corredor, ele fica sempre mais forte do que vir aqui botar a cara? Porque depois nós não vamos poder responsabilizar pelo desemprego, pelo trabalho, pelo esvaziamento da cidade do Rio de Janeiro, quando tem projeto aqui, e fico muito mais à vontade de falar, porque é um projeto vindo do Executivo, que nasceu no Executivo passado, foi discutido com os empresários, o governo cedeu, os empresários cederam, chegaram a um acordo e agora, aqui na hora da votação, fica esse tititi. Então, eu acho vergonhoso isso e espero que as pessoas tenham direito de votar ou não votar, mas a população tem o direito de saber o que cada pessoa pensa a respeito de cada matéria aqui debatida. Portanto, eu peço verificação de quórum. Eu retiro meu pedido de verificação nominal, de verificação de quórum. A presidência agradece, nobre vereador. E a presidência informa também que foi chamado nominalmente os vereadores várias vezes, demos tempo, e vamos agora passar para a matéria seguinte, para dar quórum, para poder retornar a matéria que com certeza é de interesse para a cidade. Projeto de lei número 602/2010, de autoria do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a criação de cargos da categoria funcional de técnico de controle externo, engenheiro e analista de informação na estrutura do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, sendo solicitado nominal pelo nobre... Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Sendo solicitada a verificação nominal pelo nobre vereador Rubens Andrade. Os postos já estão liberados pelos nobres vereadores votarem.
vereador Alexandre Cerruti, vereador Alfredo Sirquis, vereador Aspásia Camargo, vereador Bencardino, vereador Chiquinho Brazão, vereadora Clarissa Garotinho, vereador Claudinho da Academia, vereador Dr. Carlos Eduardo, vereador Dr. Jairinho, vereador Elton Babu, vereador João Mendes Jesus, vereador Jorge Felipe, vereador Lilian Sá, vereadora Lucinha, vereador Márcio Pacheco, vereadora Patrícia Amorim, vereador Renato Moura, vereador S. Ferraz, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berg, vereadora Vera Lins. Acho que eu vou trocar de lado, porque aqui eu enxergo. É melhor. Por que você fica aqui nesse canto? Tá? O presidente vai encerrar, votando sim, senhor, 25 vereadores, impedido 1, o projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tendo sido alcançado o quórum para Tendo sido alcançado o quórum para deliberar a matéria, a presidente vai retornar com a matéria que não houve quórum para sua votação. Primeiro esse, 132. 132. Primeiro 132, tem que voltar tudo, né? Projeto de lei número 132/2009, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta item no inciso 2º do artigo 33 da lei número 691, de 24 de dezembro de 84. Para encaminhar a votação, o novo vereador Dilson Pires. Senhor presidente, gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão da matéria. A presidência submete ao plenário o adiamento da votação por uma sessão por solicitação do novo vereador Dilson Pires. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei número 491/2009, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 33 da lei 691, de 24 de dezembro de 84, e acrescenta dispositivos a essa lei. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação estão liberados, os novos vereadores. O vereador Alexandre Cerruti, Bencardino, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, vereador Ider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Mendes Jesus, vereador Jorge Felipe, vereadora Lilian Sá, vereadora Lucinha, vereador Márcio Pacheco, vereador Renato Moura, vereadora Tânia Bastos, vereadora Tereza Berg e vereadora Vera Lins. O presidente vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votando Declaração sim. de voto, presidente. Declaração de voto. 26 senhores vereadores. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Declaração de voto. Para declaração de voto, a nova vereadora Aspásia Camargo. Declaração de voto também. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu me sinto particularmente feliz de ver que depois de tanto tempo, de tantas duras esperas, nós acabamos agora de votar esse projeto em primeira votação. Eu espero que não demoremos muito para votar em segunda votação e a cidade está de parabéns por ter conseguido livrar uma das áreas mais importantes da economia brasileira e da economia mundial, dos trâmites e das cargas fiscais que lhe são prejudiciais, tornando o Rio de Janeiro mais competitivo nessa área que vai ser o carro-chefe da economia brasileira.
Declaração de voto, novo vereador Messina. Obrigado, presidente Carlos Caiado. A todos os vereadores presentes no plenário, em nome da cidade, do setor de tecnologia da cidade do Rio de Janeiro, muito obrigado. Como vocês sabem, há 10 anos atrás eu criei uma empresa no setor de tecnologia. Há 8 anos atrás ela virou de telecomunicações, não sou mais do setor. Contudo, eu conheço muitas empresas, praticamente todas as empresas de médio porte para cima do setor eu conheço. Nenhuma empresa que está sendo beneficiada por esse projeto tem recursos suficientes, nem a falta de ética de propor qualquer tipo de corrupção ativa. O projeto foi proposto pelo Executivo depois de um estudo de mercado, onde foi visto que vários empresários, principalmente de pequeno porte, abrem filiais em Rio Bonito, em Saquarema, em outras cidades do interior, para economizar 3 pontos percentuais de ISS. Esse tipo de microempresário, lutador, não tem o perfil nem de corruptor ativo, muito menos que teria dinheiro para fazer isso. Portanto, a todos os vereadores que tiveram visão, trabalharam e estiveram aqui presentes, lutaram, inclusive para o projeto voltar à pauta novamente, o muito obrigado do setor, não só dos empresários, mas de todos os empregos que essa cidade voltará a oferecer, não mais perdendo para São Paulo, e pior, para as cidades, de novo, no entorno, como Rio Bonito, como Macaé, como Saquarema, cidades que têm ISS de 2%. Hoje o Rio de Janeiro volta a ser competitivo nesse setor. Chama a todos a atenção que nós votamos em primeira discussão, o projeto vai receber emendas em segunda discussão, e vai, inclusive, a emenda do próprio Executivo, incluindo o pessoal de manutenção de computadores, que é outro setor de microempresários, de gente lutadora, que não tem dinheiro, que não tem, enfim, é de gente que trabalha, que dá emprego para 3, 4, e que são a maior parte das microempresas, das empresas desse país, que dão a maior parte dos empregos desse país. A de manutenção vai entrar agora com emenda, os vereadores que quiserem apresentar também vão apresentar as emendas, e o projeto vai voltar em segunda, e eu peço o mesmo sentimento de cidadania de todos na hora da aprovação. O setor e a economia da cidade agradecem o que aconteceu aqui hoje. Obrigado. Declaração de voto, novo vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, é importante aqui nesse momento esclarecer o que nós votamos. Conversava aqui com o vereador, ao meu lado, o vereador Leomar. O Rio de Janeiro é uma das únicas cidades na região sudeste em que o ISS do setor de tecnologia da informação ultrapassa os 2%. Porque essa é uma realidade nacional. Enquanto esse país, o Congresso Nacional, realizar e votar uma reforma tributária para valer no Brasil, os municípios ficam à mercê dessa verdadeira guerra fiscal. E outras cidades da região sul, enfim, e outras cidades de outros estados da região sudeste. E a realidade da cidade do Rio de Janeiro é que hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 12 mil empresas. Aproximadamente 50% encontra-se com a sua sede fora da cidade do Rio de Janeiro e prestando serviços à cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma situação, citar aqui Magé, Guapimirim, Saquarema, enfim, outras cidades, Saquarema tem quase 1000 empresas registradas, Rio Bonito, enfim, mas operando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto, em nossa presença e gestão na secretaria no ano passado, o prefeito retirou da casa porque não cumpria a discussão de apresentar à casa o impacto financeiro no orçamento e garantir a sua previsão. E a forma como foi feita pela gestão anterior deixava uma verdadeira bomba relógio, comprometendo e gravemente nesse setor a arrecadação para a prefeitura. Depois de uma longa negociação, de um grande avanço, coordenado lá pela secretaria, juntamente com Fazenda e Desenvolvimento, estabelecemos um projeto aprovado pelo prefeito e enviado a essa casa, em que prevê a redução. E aqui nesta casa ainda tive a oportunidade de participarmos de reuniões e das emendas que já foram ditas aqui, que serão apresentadas pelo Executivo, aperfeiçoando melhor esse projeto que, certamente, com a implantação da nota fiscal eletrônica, vai poder precisar as atividades desse setor. Agora, o fundamental disso tudo é que aqui os senhores vereadores
os 26 vereadores que votaram e os outros 2 vereadores que aqui adentraram depois da votação, que a maioria prevaleceu aqui nessa tarde. Entenderam que, apesar dos boatos, disse-me-disse, do que ocorreu, de que cada um aqui tem o seu poder de decisão como vereador eleito pela população e, se discordar, mas esteja presente aqui na casa para votar não, encaminhar, emendar, discutir. E não ficar esse clima histórico que nós vivenciamos do disse-me-disse. Trazer para o debate, porque nós fomos eleitos para debater a matéria e votar. E esperamos, né, brevemente, apreciar em segunda votação de uma matéria importante para a cidade do Rio de Janeiro, porque na Secretaria também estabelecemos, está em fase desse ano ainda, o Forsoft, que é formação de programadores com inglês técnico, jovens de 18 a 24 anos, funcionando aqui no centro da cidade e na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro para permitir que formemos programadores. Eu tive a oportunidade de visitar Hortolândia, que era uma antiga fazenda que uma empresa estabeleceu lá, deixou de ser fábrica e hoje presta o serviço, principalmente nessa área, para várias partes do mundo. O que falta é mão de obra. Então nós temos que casar esse projeto, reduzir o ISS, atrair novas empresas que estão fora da cidade do Rio de Janeiro e do Estado, e mais ainda, formar os nossos jovens, principalmente nessa linguagem de programação, Java, COBOL e outras mais que não estão ultrapassadas para o setor, e agregar valor ao setor na cidade do Rio de Janeiro. Então, parabéns a todos os vereadores, que a maioria aqui provaram o poder da representação do voto aqui na Câmara Municipal. Declaração de voto, o novo vereador Brizola Neto. Obrigado, senhor presidente. Com certeza é um excelente projeto para a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem sua vocação para o polo da tecnologia, como o nobre vereador Rubens Andrade aqui explicou muito bem. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui a este microfone é outro motivo nobre também, que agora, senhor presidente, agora é lei. A preservação dos CIEPs agora é garantida por lei. Foi sancionada hoje pelo prefeito Eduardo Paes. E eu digo, senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto não é uma vitória minha, vereador. O tombamento dos CIEPs é uma vitória do povo do Rio de Janeiro. Por que não? Seria bem provável, presidente Messina, seria bem provável, presidente, que os CIEPs, os brizolões, fossem transformados em motéis ou depósito de lixo. Essa é a grande verdade. É um grande passo para as próximas gerações. O CIEP, que o povo carinhosamente apelidou de brizolão, é um símbolo, presidente Messina, de um encontro feliz, de 3 gênios da política brasileira. 3 gênios. O político, o estadista, a favor do povo e da nação, Leonel Brizola, o educador, Darcy Ribeiro, que projetou o CIEP como útero do povo brasileiro, e, por fim, o grande arquiteto, Oscar Niemeyer, cujos traços ele se baseou nas redes de dormir, nos sertões veredas, nas curvas das montanhas e na mulher brasileira. Poucos sabem da história do CIEP, da onde que o Niemeyer tirou aqueles traços, foram daí. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é um grande ganho para o sofrido e glorioso povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela Prefeitura por essa iniciativa louvável. Obrigado, senhor. Para a declaração de voto, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, apesar de, nesse momento, uma boa parte dos vereadores já terem se retirado do plenário, eu queria fazer aqui 2 registros, né? Nós fizemos uma votação a respeito de um projeto que estrutura a carreira de servidores do Tribunal de Contas do município, que a princípio era uma matéria de maioria simples e que foi solicitada uma verificação nominal pelo vereador
Rubens Andrade, até para que nós tivéssemos a oportunidade de retornar os 2 outros projetos. E tivemos os votos para aprovar o projeto em primeira votação de interesse do Tribunal de Contas. E o segundo projeto, que é o projeto que foi adiado, que é o projeto que trata de resseguros, a vereadora Lucinha, na reunião que nós fizemos na sala da presidência, havia dito que ela tinha acordo com o projeto da informática, votar em primeira, e que ela não tinha acordo com o projeto de resseguros. E eu entendi que era uma ponderação razoável, que nós deveríamos votar, então, só o da informática e o do Tribunal de Contas. Mas houve uma compreensão de vários vereadores, que inclusive não votaram, de colocar o do resseguros, que eu, sinceramente, nem tinha pautado para colocar. Mas alguns vereadores pediram para colocar e depois foram embora. Não acho que essas coisas sejam da melhor prática da nossa relação aqui. Eu prezo muito a relação que eu tenho com os vereadores de lealdade, de confiança e de tratar as coisas com transparência. Então, o que foi dito aqui por outros vereadores sobre possíveis interesses que tenha nesse ou naquele projeto, eu queria dizer que eu estou me pautando na votação desses projetos, o do Tribunal de Contas, porque compreendi a exposição de motivos do presidente do Tribunal de Contas do município, o conselheiro Thierry Montebello, de que há uma defasagem no salário daqueles servidores, de que há o risco de uma evasão de servidores qualificados do Tribunal de Contas, daí a importância de nós votarmos esse projeto. E lamentável que alguns vereadores não tenham compreendido assim. O segundo que nós votamos, que é o projeto de redução de ISS das empresas de informática, nós fizemos na sala da presidência uma reunião com a presença de quase 30 vereadores, discutimos o projeto, não houve um vereador sequer que tivesse levantado questionamento com relação a esse projeto. Portanto, não havia motivo para não se votar. Eu queria aqui deixar registrado os meus agradecimentos aos 26 vereadores que votaram a favor dessas matérias, porque, na minha opinião, compreenderam que o que nós estávamos fazendo aqui era votar 2 projetos que atendem aos melhores interesses da cidade do Rio de Janeiro. E queria lamentar aqueles que não compreenderam assim, porque as coisas foram tratadas com a maior transparência possível. E acho que nós estamos num momento, na Câmara de Vereadores, que determinadas matérias têm que ser tratadas com essa transparência. Reuniões, como foram feitas na sala da presidência, o debate que é feito aqui no plenário, a dúvida que, eventualmente, o vereador possa ter, que é legítima. Eu estou fazendo essa observação, porque, apesar de não concordar com a ponderação feita pela vereadora Lucinha aquele dia, mas é legítima a ponderação que ela fez e eu caminhava no sentido de respeitar a compreensão dela de não colocar. Agora, eu penso que nós devemos, para a segunda votação desses projetos, se porventura existem dúvidas, questionamentos, fazer esses questionamentos. Aquilo que tiver ao meu alcance responder, eu responderei. Há outros vereadores aqui, o vereador Rubens Andrade, por exemplo, que foi secretário municipal de Ciência e Tecnologia, tem todas as condições de tratar e falar sobre a matéria. O vereador Paulo Messina, que é uma pessoa que tem compreensão sobre a matéria, também tem todas as condições de falar. Então, não acho que haja motivo nenhum para isso. Então, é muito importante que fique registrado aqui que, apesar dessa insatisfação que eu aqui estou manifestando, mas mais do que a insatisfação, é a minha alegria de saber que 26 vereadores compreenderam, entenderam e nós conseguimos ultrapassar uma etapa de votar em primeira votação 2 projetos importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a esses vereadores que votaram conosco hoje. Para a declaração de voto, nobre colega vereador Dr. Jorge Manaia. Nobre senhor presidente em exercício, nobres colegas vereadores presentes, é com imensa alegria que venho aqui nesse momento parabenizar a todos os 26 que votaram favoravelmente a esse projeto, parabenizar também a Prefeitura pela coragem e a iniciativa de encaminhar um projeto que vai realmente alavancar a economia do Rio de Janeiro, gerando empregos, gerando crescimento para a nossa economia. Parabenizar também toda a bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que com certeza sempre vai estar aqui para apoiar projetos como esse, que venham a incrementar, a aumentar o número de empregos e a economia de uma cidade tão importante como a do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais orador que queira declarar voto, esgotada a pauta que justificou a presente sessão extraordinária, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.